Meus irmãos, a paz do Senhor, Cláudio e o nosso canal de estudo Discipulando com a Bíblia. Estudando hoje nossa quarta lição da nossa revista de adulto, da nossa escola bíblica. Nós estamos estudando, lembrando as ordenanças bíblicas e hoje nós vamos estudar sobre a ordenança quanto à contribuição financeira, dízimos e ofertas, que é uma ordenança do Senhor. Ao longo da Bíblia Sagrada, desde o Gênesis, já está registrando homens dizimando ao Senhor, tá? Vamos descortinar um pouquinho as dúvidas que a gente tem, se por acaso a gente tiver ainda, né, dúvidas em relação a esse princípio de honra, que é o dizimar e o ofertar. Nosso textuário está na passagem bem conhecida de 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7. E cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. A verdade aplicada, dizimar e ofertar são ações norteadas não pela ideia de troca ou barganha, mas por princípios de adoração, gratidão, mordomia e fidelidade ao Senhor, tá? É um princípio de honra, dizimar e ofertar. A gente sabe que tudo é de Deus. Nós apenas administramos, não somos dono de nada, tá? Quando esse fôlego de vida que Deus nos deu, quando Ele chama de volta, nada mais faz sentido nesta terra. E dentro de 2 dias estamos perdendo. Esta é uma realidade que as pessoas tentam ignorar. Tá? Então nós não somos dono de nada. Deus é dono de tudo. Dizimar e ofertar é devolver um pouco, uma parte daquilo que Deus já nos deu. O objetivo da nossa lição é explicar que a base bíblica para os dízimos e as ofertas, mostrar a importância dos dízimos e ofertas e falar também sobre os cuidados quanto ao nosso orçamento, tá? Não gastar mais do que se ganha. Nosso texto bíblico de referência está no livro do profeta Malaquias, capítulo 3, versículos 10, 11, e também 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal que dela vos advenha maior abastança. E por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide no campo vos não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E digo isto, porque semeia pouco, pouco também se fará. E o que semeia em abundância também se fará, tá? Então vamos estudar um pouquinho, descortinar algumas dúvidas em relação a esse princípio de honra, que é o dizimar e o ofertar, tá? Primeiro a gente tem que pontuar: quem não é dizimista não perde a salvação. Salvação é através de Cristo, tá? Princípio de honra
é ser grato a Deus, que é a questão dos dízimos, das ofertas, ser grato a Deus por tudo que Ele já fez, faz e continuará fazendo por nós. Novamente, nós não somos donos de nada. Quando uma pessoa morre, tudo aquilo que ele achava que era dele vai ser passado para outro. E se essa outra pessoa vai administrar, vai achar que é dono, mas quando esta pessoa também falece, esses bens vai passando a outro. Resumindo, não somos donos de nada. Nossa vida aqui nessa terra, ela é passageira, tá? Então, aquilo que Deus nos confiou, nós administramos e, com um princípio de honra, de gratidão, devolvemos, né, uma pequena parte daquilo que Deus já nos proporcionou, tá? Então, o termo dízimo é uma palavra hebraica que quer dizer ma'aser, né, uma palavra hebraica que tem o sentido de décima parte, a décima parte de algo. Dizimar é dar, devolver uma pequena parte de algo. É importante a gente entender que o princípio de ofertar, né, é um princípio de honra, e a oferta, a contribuição que nós devolvemos diante do altar do Senhor, nós fazemos isso como uma forma de gratidão e de adoração. Nós adoramos ao nosso Deus também com os nossos dízimos, com as nossas ofertas. Paulo vai dizer carta aos Romanos, capítulo 12, ofereçamos a Deus sacrifício vivo, de louvor, de adoração. Tudo nós temos que agradecer a Deus, tá? Porque não somos dono, novamente, de nada, tá? Então, dízimo não é barganhar com Deus, porque com Deus ninguém barganha, tá? Também ninguém é coagido, forçado a dizimar. Como já pontuei, dízimo não é um pré-requisito para a salvação, assim como o batismo nas águas também não é um pré-requisito para a salvação. Assim como tomar Santa Ceia não é um pré-requisito para a salvação. Pré-requisito para a salvação é crer, aceitar o Senhor Jesus Cristo como nosso único Senhor e Salvador e viver uma vida de santidade. Obviamente que estamos alinhados com o que a palavra de Deus nos ensina, e aqueles que são salvos, eles se batizam, né, declarando ao mundo que morreu para o mundo e nasceu para Deus. A Santa Ceia é uma ordenança do Senhor, que o Senhor nos orientou a cearmos, né, em memória dele, até que ele venha nos buscar, tá? Dízimos e ofertas é um princípio bíblico, judaico-cristão, onde nós ofertamos e dizimamos para manutenção, para tudo aquilo que envolve, né, a mordomia cristã, tá? Então, o cristão, ele precisa entender que tudo que ele possui não é dele, é de Deus. Nossa vida não é nossa, é de Deus. Nossa família não é nossa, é de Deus. Deus nos dá para administrar, para amar, para zelar, para cuidar. Tá? Os talentos que Deus nos confiou não são nossos, é de Deus. E tudo é de Deus, porque nós somos passageiros aqui nesta terra, tá? Então, o dízimo não é barganha, também ninguém é coagido, forçado a dizimá-lo. É uma questão de fé e consciência cristã de que tudo pertence a Deus e que somos apenas mordomos, administradores, aquilo que Deus nos confiou. Logo, se estamos administrando aquilo que Deus nos confiou, vamos um dia devolver ao dono, certo?
Então, a origem do dízimo. O dízimo, ele é um princípio bíblico, tá? Estabelecido com promessas, e a devolução, novamente, não é dar, não é pagar a Deus. Deus é dono de tudo, é a devolução da parte dos ganhos ou bens ao Senhor, incluindo dinheiro, produto, como era na época do Levirato, lá no Antigo Testamento. Então, como está Provérbios 3, versículo 9, honra ao Senhor com a tua fazenda, né, com as tuas primícias, tá? Então, é bom a gente dizer que a lei mosaica, né, ela não criou as práticas do dízimo. O dízimo vem muito antes da lei mosaica. A lei mosaica apenas regulamentou, tá? O dízimo, a questão do dízimo, tá? Quando Deus estabeleceu ali, Deus regulamentou através de Moisés, que era uma prática que o povo israelita tinha que fazer. Haja vista que Deus separou a tribo de Levi, né? Os sacerdotes, os levitas, e eles não trabalhavam fora do serviço da adoração no templo, da montagem do tabernáculo, dos sacrifícios. Então, Deus escolheu a tribo de Levi exclusivamente para o serviço dos sacrifícios da adoração, da condução ali da adoração. Tá? Então, as ofertas eram destinadas para os levitas. Devolvia-se para Deus, os levitas estavam a serviço exclusivo do Senhor, e eles os dízimos das ofertas eram destinados a eles. E eles tinham também que devolver o dízimo também, tá? Então, o dízimo, ele vem lá da era patriarcal, não vem lá da lei mosaica. A lei mosaica apenas regulamentou conforme orientação do Senhor. Em Gênesis capítulo 14, versículo 18, a seguir nós vamos lá, Abraão, o patriarca, ele deu dízimo de todos os despojos que ele levara ali daqueles reis que foram derrotados, por uma quantidade de reis, né? Alguns reis se revoltaram contra a liderança ali, o rei de Sodoma, de Gomorra, aqueles reis ali da região, e Ló, o sobrinho de Abraão, morava ali naquela região de Sodoma, tá? De Gomorra. Com a guerra entre esses reis, está lá em Gênesis capítulo 13, Ló também foi levado. Abraão, tendo conhecimento, vai guerrear contra esses reis para libertar o seu sobrinho Ló. Abraão vence, Melquisedeque era rei de Salém, cidade que veio se chamar Jerusalém posteriormente, um sacerdote do Deus Altíssimo, do Deus vivo, do Senhor. E Abraão, após a conquista, a vitória, devolveu ali o dízimo, 10% dos despojos, a Melquisedeque. Nós vemos também o neto de Abraão, no caso Jacó, está lá em Gênesis capítulo 28, a partir do versículo 22, quando Jacó, fugindo ali do seu irmão Esaú, após a questão ali da bênção da primogenitura, Jacó vai para Padã Arã, a terra do seu tio Labão, e durante a viagem, Jacó ora a Deus e diz ao Senhor que se o Senhor o abençoasse, levasse em paz a terra onde seu tio morava, que Deus abençoasse onde ele estivesse, que o trouxesse de volta aos seus pais, a terra dos seus pais. E Jacó prometeu ao Senhor que devolveria, que daria o dízimo de tudo que o Senhor lhe concedesse. Tá? Então, vem muito além, bem antes da era mosaica, da lei mosaica, a questão do dízimo e as ofertas. E é bom a gente também pontuar que a prática de dizimar não era restrita, não estava restrita apenas aos israelitas, tá? Ao povo de Israel do Antigo Oriente Médio. Existia entre os gregos, egípcios,
mesopotâmicos e entre outros povos já existia essa prática de dizimar, tá? Conforme a literatura ali arcadiana. Então não era um princípio exclusivo do povo israelita, tá? Na lei mosaica, Deus, através de Moisés, estabeleceu, regulamentou que era uma prática do povo de Israel, tá? Então o dízimo é a maior doutrina da prosperidade. Deus abençoa aqueles que dizimam, né? A bênção do Senhor é concedida para quem é fiel com a sua obra, tá? Nós não colocaremos os nossos recursos em sacos furados, conforme diz ali o profeta Ageu, capítulo 1, versículo 6, tá? Então, a área da nossa vida que não é dedicada, a área da nossa vida que não é dedicada ao Senhor, é justamente essa área que o diabo vai escravizar. Se existe uma área da nossa vida que não é consagrada, dedicada ao Senhor, é nesse ponto que o diabo vai achar uma brecha para escravizar. Pegando esse princípio, esse exemplo, Abraão, o patriarca, quando Deus tira Abraão lá em Gênesis capítulo 12, para conduzir a terra de Canaã, onde Abraão chegava, Abraão levantava um altar ao Senhor. O único lugar que Abraão não levantou um altar ao Senhor foi no Egito. E foi exclusivamente, exatamente no Egito, onde a descendência de Abraão foi escravizada, tá? Então, onde há um encontro com Deus, há um altar. Onde há um altar, há um sacrifício. Onde há um sacrifício, há uma oferta. E onde há uma oferta, há uma aliança. Observe que está tudo relacionado, tá? Então, nós oferecemos a Deus sacrifício de louvor, de adoração, de gratidão, em todas as áreas da nossa vida. Não apenas na área X, na área A, é em todas as áreas da nossa vida. Nós entregamos a Deus e vivemos dentro deste princípio, tá? Então, Deus, através do profeta Ageu, Deus repreendeu o povo de Israel e lá está em Ageu, né, capítulo 1, versículo 6, aí vai dizer, é para vós tempo de habitardes em vossas casas estocadas, e esta casa, no caso, o templo, ficar deserta, Ageu 1, 4, 5, ou seja, o povo havia voltado do cativeiro, houve a princípio, aquele levante ali do povo samaritano, daquele povo ali da terra, liderado ali do povo de Sanbalate, Tobias, que se levantou ali contra a reconstrução do templo. O povo que havia voltado do cativeiro esmoreceu, né? Começou a cuidar das suas próprias vidas, construindo suas casas, adornando suas casas, cuidando da sua vida pessoal e esquecendo da casa de Deus, esquecendo de ofertar, de dizimar, abandonando literalmente a casa de Deus. Aí Deus vai através do profeta Malaquias, do profeta Ageu, Deus diz, ó, é para vós, para vocês, tempo de habitardes nas vossas casas, estocadas, adubadas, adornadas, e esta casa, no caso a minha casa de adoração, ficar deserta, ficar abandonada, Deus chama o povo a reflexão, né? A se posicionar. Era uma ordenança do Senhor, trazer os dízimos, trazer as ofertas. Aí Malaquias vai falar, o povo vai dizer, em que te roubamos? Deus vai dizer, nos dízimos e nas ofertas, quando vocês deixam de devolver
conforme estabelecido, regulamentado, né, na lei mosaica. O povo estava cuidando das suas próprias vidas e negligenciando o princípio de honra, o princípio de adoração através dos dízimos e das ofertas. No Novo Testamento, há também a confirmação aí do dízimo e das ofertas por Jesus. Nós vemos isso ali em 3 ocasiões. Jesus falando naquele embate ali com os fariseus, Jesus repreendeu os escribas e os fariseus por acharem que o dízimo seria, de certa forma, um pré-requisito para a salvação. Mateus 23, versículo 23 está lá: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dizimais da hortelã, do endro, do cominho, e desprezais o mais importante, que é a lei, o juízo e a misericórdia. Da mesma forma, no capítulo 18 de Lucas, Jesus, na oração ali do publicano e do fariseu, Jesus também vai repreender, tá? Porque o fariseu achava-se justificado, porque fazia tudo dentro da legalidade ali da lei, extrapolando ainda mais, e se declarava justificado, perdoado, santo, mais santo do que todos os outros, tá? Do dízimo de tudo. Aí Jesus vai fazer essa comparação, dizer que o publicano, o pecador que se reconhecia como pecador, saiu justificado da sua oração, o fariseu não, tá? Então aqui também está relatando a prática do dízimo, das ofertas. Nós vemos lá também em Lucas capítulo 21, na questão da viúva, Jesus prestou atenção à oferta dada no templo e ao ponto de ver, aqui em Lucas capítulo 21, daquela senhora que só tinha 2 pequenas moedas e foi lá e depositou no gasofilácio, tá? Deus vê as nossas contribuições e as nossas ofertas, e não é avaliada segundo o montante, mas pela quantidade do sacrifício nela envolvida, tá? Uma certa feita, uma empresária me perguntou se ela deveria, se o correto era ela devolver o dízimo do bruto ou do líquido. Do bruto, sem tirar os impostos, deduções, ou se ela deveria devolver o dízimo do líquido após pagar funcionários, impostos, etc, etc, etc. E o que eu falei com ela é: Deus não está interessado na quantidade, se do bruto ou do líquido, porque Deus é dono de tudo. O que Deus está interessado é na intenção do coração. Na intenção do coração. Se do bruto ou do líquido, pouco importa para Deus, Com que intenção eu estou devolvendo? Tá? Deus não está interessado na quantidade, mas aquilo que sai do nosso coração, tá? Então, tudo para Deus deve ser movido em pelo menos 3, 4 princípios fundamentais. É com amor, é com fé, é com gratidão, é com adoração, tá? Então, tem que ser de coração. Não somos coagidos, forçados a devolver o dízimo. É um princípio de honra, de gratidão, tá? Quando somos dizimistas e ofertantes, tenha certeza, porque a palavra de Deus não erra. O adversário, ele não toca, ele não coloca o dedo nas nossas finanças. Porque Deus abençoa. Isso não quer dizer que não tenhamos tempos de escassez, de dificuldade. Não é isso que a palavra de Deus está dizendo, tá? Então a gente precisa separar
um pouquinho as coisas. Então, dízimo é uma questão de fé, de consciência cristã, de que tudo pertence a Deus e que nós apenas administramos, somos mordomos daquilo que Deus nos deu, nos confiou. O segundo tópico da nossa lição, dízimo e ofertas, uma rica semeadora. É bom a gente pontuar que o local de entregar o dízimo, de devolver o dízimo, como bem diz Malaquias, capítulo 3, versículo 10, é na casa do tesouro, tá? Deus, ele tem promessas que não, aos que não são avarentos, não são egoístas, né? Não são gananciosos. Deus vê a intenção do nosso coração. Jesus disse em Lucas capítulo 21 que aquela viúvinha, aquela viúva, ela devolveu tudo que ela tinha. Tudo que ela tinha. Ela foi lá e depositou no gasofilácio. Jesus falando ali em relação aos fariseus, aquelas pessoas ricas que davam apenas aquilo que devolvia apenas aquilo que sobrava. Por isso, dízimos e oferta, as primícias, as primeiras coisas, né? A gente devolve ao Senhor como gratidão por tudo aquilo que Ele já nos deu. Nós devolvemos ao Senhor, tá? Então, Deus diz através de Malaquias que será repreendido o devorador, o gafanhoto. Malaquias 3:11, virá com abastança, fartura, terá celeiros abundantes, prosperará, o campo não será estéril. Então há um princípio de honra nisso aqui. Deus honra aqueles que são fiéis, tá? Deus honra aqueles que são fiéis. Então é a intenção do coração. Não importa se é 5 centavos, se é 50 mil reais. Com que intenção eu estou devolvendo? É gratidão? Estou devolvendo como obrigação? Se for como obrigação, Deus não está recebendo, tá? Então, a intenção do nosso coração é o que é importante, porque Deus é dono de tudo. Através da contribuição financeira, honramos a Deus, tá? Então, diversos textos bíblicos fazem referência à prática de ofertar a Deus, né? E ofertamos, obviamente, as primeiras coisas, as primícias daquilo que recebemos, tá? Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Deus se compromete, obviamente, com quem se compromete com Ele. O crente, ele precisa entender que mesmo entregando, né, devolvendo o dízimo, dando as ofertas ali na casa do Senhor, pode vir sem momento de sequidão, de escassez, tá? Pode vir sim, mas Deus garante a vitória àqueles que se mantêm fiéis ao Senhor, né? Deus honra a sua palavra. Não é que não tenha momentos de dificuldades, tem sim, mas Deus não deixa aqueles que são fiéis a Ele pereça, tá? Quem semeia muito, muito ceifará. O apóstolo Paulo, aqui em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6. Então, Paulo disse, quem semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia abundância, em abundância ceifará, né? Então, não é para a gente contribuir com tristeza, com pesar, reclamando, murmurando que Deus não vai receber, tá? Foi aqui isso que eu orientei aquela irmã. O que importa para Deus se você está devolvendo o dízimo do líquido ou do bruto? O importante é qual a intenção do seu coração você está devolvendo. Se do líquido ou do bruto, Deus está recebendo, tá? Então, o importante é como estamos sendo gratos a Deus por aquilo que Ele nos abençoa, tá? Deus conhece as nossas possibilidades, o tamanho do nosso celeiro, né? Deus não exige nada de nós que não possamos
fazer. E para a gente finalizar, um terceiro ponto aqui muito importante é também falar sobre o cuidado que devemos ter, né? O cuidado necessário com o nosso orçamento. Todos nós precisamos ter orçamento mensal, tá? Então, tudo aquilo que sai e que entra, porque a gente precisa ter esse controle financeiro, quanto ganhamos e quanto gastamos. Não é aconselhável gastar mais do que se ganha. A conta não vai bater, né? É uma conta simples. Se gasta mais do que se ganha, vai ficar no vermelho, tá? Então, a gente precisa nos adequar à nossa realidade financeira, né? Se possível, precisamos ainda, né, dentro dos nossos limites, da nossa realidade, se possível, preservar também, guardar uma pequena quantidade para alguma situação inesperada e por acaso possa ocorrer, né, alguma vicissitude, alguma dificuldade, alguma situação inesperada que a gente precise de um recurso, né, instantaneamente ali. E se a gente não tiver esse controle, vamos ficar em apuros, tá? Administrador é aquele que sabe cuidar, né? Sabe administrar. O bom administrador, ele não vai financeiro, ele não vai gastar mais do que se ganha, né? Ele vai manter o equilíbrio. O correto é gastar menos do que se ganha, para que haja uma margem de segurança para uma possível eventualidade. A administração do nosso orçamento é responsabilidade nossa, né? O orçamento é nosso e se a gente gasta mais do que ganha, o problema não é de Deus. O problema é nosso, que não temos controle daquilo que nós temos, tá? Então a gente precisa ter cuidado. Quando o membro é dizimista fiel e vive em dificuldade financeira, não é culpa de Deus, e sim da falta de um planejamento adequado com os recursos que nós angariamos, tá? É questão de controle, administração também dos recursos da Casa do Tesouro é de responsabilidade de quem governa a Casa do Tesouro, do administrador, tá? Se os administradores não derem uma destinação justa para os recursos, os dízimos, as ofertas, são devolvidas na casa do Senhor, o problema não é meu, não é seu. Nós somos fiéis, conforme a palavra de Deus nos orienta. O problema é de quem está usando, né, esses recursos de formas inadequadas e não vai ter que prestar conta a mim e a você, mas com Deus. E com Deus ninguém brinca, tá? Deus é quem trata com os maus administradores, com aqueles que usam de má fé e vivem regaladamente às custas dos fiéis, com aqueles que usam de má fé, né, que ficam ricos na exploração dos fiéis. Deus chama para prestar contas, tá? Deus honra a minha e a tua fé, mas se aqueles que administram os recursos que são depositados na casa do tesouro administram de forma inadequada, agindo erradamente, não vai prestar contas a mim e a você, mas a Deus, né? Então, aquele que for negligente ou desonesto com o dinheiro da igreja será tido como servo mau e infiel, e as consequências serão desastrosas. Desastrosas, porque vai ter que lidar com Deus. Tá? Deus honra aqueles que são fiéis. E aqueles que são infiéis, Deus chama para uma prestação de contas. Em Ezequiel, capítulo 34, versículo 3, destaca a responsabilidade dos administradores diante de Deus. Tá? Em caso de má administração, o ônus
recai sobre os responsáveis. E Deus lidará com aqueles que agem de forma irresponsável, desonestamente. Não vai prestar contas nem a mim nem a você. Sejamos fiéis ao Senhor. Vai ter que lidar com o dono da obra, que é Deus. Então façamos a nossa parte. Cumpramos o nosso dever com fidelidade, né? Com amor, com fé, com gratidão, com adoração. E tenha certeza que o diabo não colocará a mão em nada que é nosso. Que a bênção de Deus está sobre a nossa vida. Tá? Então, se existe esta área da nossa vida que não entregamos a Deus, o diabo aproveita dessa oportunidade para escravizar. Torna as pessoas escravas do dinheiro. Lembra aquele jovem rico? Senhor, o mestre, como faço para... O que é preciso fazer para ganhar a vida eterna? Aí Jesus disse, faz isso, honra pai e mãe, né? Não faz isso, não faz isso. Ele tudo isso faça. Jesus falta algo ainda. Vai, vende tudo que tem e dá aos pobres e me segue. Quando ele percebeu que ele era rico, aí Jesus disse, vende tudo que tem. Jesus não queria, de certa forma, que ele vendesse tudo que tem. Jesus foi onde ele estava escravizado, que era no financeiro, nos recursos. Aquele jovem se entristeceu e saiu cabisbaixo. Porque o coração dele estava no dinheiro, ele estava escravizado nos recursos, nos bens que ele possuía, tá? Ele se tornou escravo. Então o diabo se aproveita daquela área que não entregamos a Deus e escraviza a pessoa justamente nesta área. Que Deus tenha misericórdia de nós, tá? Então quem frequenta a igreja, é óbvio que esta pessoa tem que abençoar, contribuir. Uma igreja ela vai se manter como se não for através dos dízimos e das ofertas, tá? Se alguém, novamente, está destinando os recursos destinados à causa do tesouro para fins expulsos, esta pessoa lidará com Deus. Mas façamos a nossa parte. A bênção de Deus vai estar sobre a minha vida e sobre a sua vida. E o devorador não achará brecha para agir na nossa vida. Amém? Que Deus abençoe.